Bem-vindos a um novo programa Visão Alternativa com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Obrigado, Joaquim Jorge, por mais uma vez estarmos aqui a debater a situação política e económica do país. Vamos começar com o caso e a situação mais importante da semana, a aprovação do Orçamento de Estado e também as declarações de voto de alguns deputados do CDS e aquela declaração de voto que não chegou a existir de alguns deputados do PSD. Como é que interpreta esta aprovação? Há alguma fração dentro da coligação ou está tudo... Então, o PSD está completamente em alvoroço. O PSD está em banho-maria, não é? Você vai de estar... Eu não sou cozinheiro, nunca gostei muito de estar na cozinha, sabe? Fica-me a cheirar a comida, mas tenho essa ideia, mas acho que é uma arte cozinhar. Claro. É banho-maria, se aquilo levantar... O levantamento é Rui Rio, Pedro Santana Lopes está à sua espera, Ferreira Leite, o Ângelo Correia não sei onde está, não sei, eu acho. Portanto, acha que esta pequena altercação que houve de alguns deputados do PSD tem já um fundo, tem alguma organização, alguma facção orientada? Completamente, aliás, basta ler os livros de Sá Carneiro, o PSD é uma amálgama da sociedade civil, que isso é normal, não é? O problema é as traições, as infidelidades. Aliás, ainda agora saiu um livro do Marcelo Rebelo de Sousa, de uma biografia consentida, em que ele fala nisso, nas traições, não é? Já reparou, o Marcelo era um companheiro de ruta do Sá Carneiro, assim como o Pedro Santana Lopes, o Júdice, e cada um foi para o seu lado, a própria Helena Roseta, veja bem. Portanto, quer dizer... Sim, é evidente, o PSD é um partido, digamos, que não tem uma ideologia... Nós estávamos aqui a falar antes de começar o programa. Eu agora tive uma ideia... É que eu esqueço-me de várias coisas. E agora veio esta carta do Mário Soares, e bem, a pedir que este governo se demitisse. Mas o Mário Soares não é isso que deve pedir. Como Presidente da República devia pedir ao Cavaco Silva para demitir este governo. Mas se não houver uma demissão, isto pode chegar a um estado tal que o PSD pode convocar um congresso extraordinário e destituir o líder. Sim, foi o que aconteceu com a Thatcher no Reino Unido em 1990 ou 91. A Margaret Thatcher foi corrida de dentro do partido. Mas continua primeiro-ministro. Não, porque lá é um pouco como... Também é um pouco como cá. Não. Mas lá, digamos, há uma regra que não é quebrada, que é se o partido... Mas nós estamos aqui a fazer futurologia, quer dizer, o PSD pode ter um primeiro-ministro que nada tem a ver com o novo líder. Que esse líder, tudo leva a crer, pode ser o Rui Rio. Porque o Rui Rio daqui a pouco já não tem que fazer e tem o tempo livre para pensar. Sabe que os políticos também têm um problema, às vezes deveriam ter mais tempo para pensar. É verdade, mas por isso... Com todo o respeito, é muita coisa. Mas como é que se explica que o PSD... Não, é que isto pode entroncar noutra coisa, não leva a mal. Agora é o Joaquim Jorge, o analista, que não sou nada, porque não faltam aí analistas. Porque isto entronca nas presidenciais. É que parece que não. As presidenciais só são em janeiro de 2016, mas têm uma grande componente que é, como nós não temos um presidente, nós temos um presidente presente-ausente, um presidente imprensa Facebook, um presidente que foge do povo, um presidente que não teve o cuidado e é o grande culpado de não ter demitido o governo José Sócrates, e um presidente que agora está a ver as coisas e que nem pede a inconstitucionalidade de algumas normas, está à espera que deputados do PS, do Bloco de Esquerda, e porventura podem aparecer... Eu por acaso, como já tenho dito, eu discordo dessa... Eu acho que o Cavaco Silva está a fazer o papel que deve fazer, porque... Você não quer me deixar acabar os meus raciocínios. Não, mas neste caso do Cavaco Silva, eu sou um pouco, quase toda, digamos, há uma grande corrente no sentido de que ele devia ser mais ativo. Eu penso que não, eu penso que se o Cavaco Silva fosse mais ativo, quer na altura do Sócrates, quer agora... Então deixar chegar isto a este era pântano? Acusado... Não, porque acusado de quê? Um presidente está lá... Sabe que o Presidente da República, poucas pessoas em Portugal sabem, que pode pedir ao Primeiro-Ministro para presidir ao Conselho de Ministros. Sim, está lá. Sim, ele foge disso para não ter responsabilidade. Sim, mas ele fala sempre de um limbo, de um imaginário que não existe. Porque às vezes o Presidente da República parece extraterrestre, parece que não tem nada a ver com a Terra. Eu penso que a maioria dos portugueses considera que a função do Presidente da República é mais este tipo nesta de situação, função... não. Nesta situação... Essa situação não é clara. Daquilo que eu tenho falado, e contrariamente, eu sou claramente contrário
absolutamente contrário a esta política económica do Governo e, portanto, não tenho nada a ver com isso, mas acho que se o Presidente da República tivesse, ou neste momento estiver uma posição mais ativa, vai ser, digamos, não vai ser útil para o país. Eu acho que é importante que a sociedade fora, digamos, sem interferência do Presidente da República, tenha mais consciência da situação atual. Porque, repare, deixa-me acabar a ser de raciocínio, que é o seguinte. Nós tivemos na segunda e na terça-feira, de segunda para terça, um acordo da União Europeia com a Grécia, onde há uma grande ajuda nas taxas de juros à Grécia, que se reduzem basicamente para 1,25%, uma parte significativa, e outra parte deixa de pagar juros durante 10 anos. Portanto, isso significaria para Portugal, se fosse aplicado à dívida da Troika, cerca de 80 mil milhões de euros, significaria uma poupança de 1.000 milhões de euros por ano, o que é equivalente à sobretaxa de IRS. Portanto, se essa medida fosse aplicada diretamente a Portugal... O que é que está a fazer o Presidente da República? Mas repara, deixa-me acabar. O que eu estou a dizer é que a sociedade portuguesa, apesar desta benesse... É a sua opinião. Não. A sociedade portuguesa não apoia o Presidente da República. Desculpa. Não é, mas ainda não desapoia completamente a Mas posso agora falar? O que eu queria dizer era que, ao meu raciocínio, o seu cortão das presidenciais, está... A vertente presidencial, e fica na ordem do dia as presidenciais, apesar de ser só em janeiro de 2016, devido ao mau comportamento e às atitudes deste Presidente da República, que é o Presidente da República que vai ficar na história como aquele que no segundo mandato menos popularidade tem. E o que é que acontece? Começa-se a desenhar várias figuras para as eleições. O Carvalho da Silva à esquerda. Nós podemos ter umas presidenciais com N candidatos. Isso é bom, só tivemos o Cavaco e do lado esquerdo tivemos vários. Apareceu o Fernando Nobre, que evitou do Alegre ir à segunda volta. À direita, se calhar, vamos ter o Marcelo Rebelo de Sousa, que é candidato a tudo, e nós até pagávamos na RTP para o ouvir e para ele ser candidato e ser tudo o que quer. Provavelmente o Pedro Santana Lopes, não sei se o PSD ou o CDS apoia esta solução ou vai ter outra, repare, à esquerda o Carvalho da Silva, o PS não sei o que é que vai fazer e o PCP, repare, eu sei que estou a fazer futurologia, mas vai ser imensos, não é isso, é que a candidatura presidencial tem, por exemplo, tem muito mais a ver comigo, não é preciso um partido, é preciso uma pessoa com mais de 35 nada anos. Que nós sabemos que o Presidente da República, e o próprio Joaquim Jorge diz que o Presidente da República não resolve nada. Não, eu nunca disse isso, eu acho que um presidente, ou pode não chamado resolver, magistério, já tivemos um que resolveu tudo e destruiu tudo, foi o Jorge Sampaio que demitiu o Pedro Santana Lopes por muito menos e prova-se agora que não tinha sido tão mau primeiro. Eu não estou aqui a defender ninguém, nem sou... Eu fui contra a demissão e a convocação de eleições pelo Jorge Sampaio. Foi um golpe de Estado constitucional, digamos assim. Mas por maioria de razão também considero que o momento de intervenção do Cavaco Silva não é agora, mas sim em fevereiro ou março do próximo ano, porque os 18 meses de governo, que vai fazer no final do ano, 18 meses o governo em funções, não eram suficientes. Antes desse prazo não é razoável que se possa pôr em causa uma estratégia do governo que tem apoio de maioria absoluta do Parlamento. É lamentável um governo, repare, eu nem vi a entrevista, depois li com calma, que faz política de exceção. Repare, um primeiro-ministro, para dar o exemplo, como na Itália e na França, corta o seu salário logo, X. Os outros custaram 30, aqui era 50. Deixe-me acabar agora, por favor. Não, mas eu concordo com isso. A política de exemplo. Agora, dizer que vai cortar... Repare, é que muita gente não sabe, o subsídio de férias e de Natal, os funcionários públicos já não o receberam. É preciso que se diga isto. Para o ano, é a primeira vez que os privados não o vão receber. Sim. Calma, mas há exceções, veja bem. Que política de exceção? Começa logo por quem? Pela Caixa Geral de Depósitos, tem medo dos controladores aéreos. O governo tem medo de corporações pequenas, que é estivadores, que as pessoas não sabem, são 700, não são... As pessoas são 150 mil. Não são 70 mil. Pois, repare. E agora vai arranjar maneira de adaptações na Caixa Geral, na TAP, na SATA, etc. Claro. Em relação aos gestores, é preciso que se diga isto. Disse que o teto não poderia ser superior ao primeiro-ministro. Mas tem exceções.
Não, é verdade. Repare, mas, na RTP aquilo que o senhor fala e muito bem vai ter uma exceção. É um escândalo. Porquê? RTP Porque é um escândalo. alega a concorrência. Ora, concorrência, tenho eu com a Troika e com o Governo. A concorrência com o funcionário público... Como é que um primeiro-ministro tem a lata de vir fazer aquele discurso que fez ontem na televisão, aquela entrevista, e mantém uma despesa pública de 220 ou 230 milhões de euros na RTP? Quando temos crianças a passar fome nas escolas. E quando ele diz que isso são consequências normais de uma economia que estava desajustada e precisamos de um desajustamento. Passa publicidade. Portanto, eu tenho aqui o meu blog, recebi aqui uma coisa de quantas nomeações ele fez. Isso eu concordo. Mas e o isso dinheiro que ganham foi um levantamento feito por uma pessoa que me mandou. Mas repare, eu fiquei maluco com mas o orçamento foi aprovado no Parlamento com alguma pequena contestação do CDS e do PSD. Portanto, o Cavaco Silva não podia fazer nada antes disto. Não é isso. Há muitas maneiras de falar. Há várias maneiras de exercer o poder sem ser o poder ou ter taxativamente cai. Isto é, o Cavaco faz de conta. Não, mas eu discordo. Eu acho que o Cavaco Silva faz bem porque obriga o governo a assumir a sua ideologia e a sua política. Não. E se o Cavaco Silva tivesse influenciado antes, teria sido uma desculpa para o Pedro Passos Coelho. E ele agora não tem desculpa. Ele aprovou o orçamento que quis. Ele pelos vistos, ele e o Vítor Gaspar, que são os que mandam no governo, o resto não tem voz ativa. O que é espantoso. Isso. Não querem não se querem chamuscar, não se querem queimar. O PSD e o CDS, mais o PSD, têm o orçamento que acham que deve ser e, portanto, têm que se responsabilizar por isso. E na altura em que vão sair os primeiros resultados do orçamento, que será fevereiro, março, aí sim o Presidente da República terá toda a legitimidade para chamar o Primeiro-Ministro e dizer-lhe que, primeiro, o Primeiro-Ministro está a descumprir, está a ir todo o programa eleitoral que apresentou, e, portanto, tem aí uma falta grave e já é legítimo o Presidente da República só por aí. E depois, além da ilegitimidade, digamos, da proposta eleitoral que é contrária ao programa e ao orçamento do Governo, tem também os resultados práticos da execução orçamental e da economia, do desenvolvimento da economia, que, quanto a mim, vão ser bastante maus. Eu detesto esse tipo de ponderação. A política é antever. O Cavaco Silva está no pior que há. Está no pior de tudo da política, infelizmente. Está no monstro. Foi ele que o criou, quando era primeiro-ministro. Está que deixou ir até ao fim o Sócrates, sabendo que era preciso ajuda internacional, e se nós tivéssemos previsto isso, não estávamos a passar os trabalhos que estamos a passar. Não, íamos estar mais ou menos na mesma situação. Deixa-me agora acabar. Deixa-me falar. E depois, no aspecto de... O que é que acontece? Relativamente a este governo, já está a deixar outra vez isto cair numa situação terrível. O Passos Coelho ainda nem tem aprovado o orçamento. Aplicado, está aprovado, mas não está aplicado. Não sabemos se pode ser aplicado. Até o José Pedro Aguiar Branco diz que pode haver normas que não são constitucionais. Repare bem, só em janeiro, no fim do mês, é que a gente vê quanto é que vai receber no bolso e já está a falar de mais austeridade. 2014, claro, é um erro. Não é um erro, é uma obstinação, digamos. Não, a teimosia, por vezes é burra. Não leva mal, a teimosia, por vezes é burra. É teimosia, é ignorância, é prepotência, ou é uma mistura disto tudo. Agora... a política sabe que eu às vezes... Mas que se vê e aquilo que hoje até escrevi isso no meu próprio Facebook, eu internamente, dos meus amigos e na minha família, e penso que até que o Joaquim Jorge já ventila isso, havia um bocado aquela ideia de que, digamos, havia uma espécie de grande influência teórica e ideológica do António Borges sobre o Primeiro-Ministro. E eu inicialmente até parecia-me isso bastante lógico, porque o António Borges, desde há 20 e tal anos, tem um discurso que é muito constante, que é claramente... Mas esteve no FMI e não fez nada. Claro, mas tem um discurso errado. Estou a dizer que tem um discurso errado desde há 20 anos. Tem o discurso dele. Tem o discurso dele e, portanto, parecia-me lá. Mas o discurso do António Borges é mais moderado que o discurso do Pedro Passos Coelho. Então, não, se há pouco tempo o Pedro Passos Coelho queria ir além da Troika. Exatamente. Ele é conhecido por o além. Portanto, o além que não está cá também. O Pedro Passos Coelho é o grande ideólogo. Eu acho que por exemplo, esta entrevista, deixa-me agora falar 2 minutos. A entrevista é de um tipo irreal, porque ele está a falar para dentro do governo, não está a falar para o país.
Porque ele não tem problema. Está. A dizer que está coeso, não está. A dizer que está tudo no mesmo barco, não é verdade. Os ratos já estão a saltar. Teve os votos no mas deputado. Não está. Ele falou para dentro e o que fala é que vamos chegar vivos ao fim. Pois vamos morrer da cura. Vamos chegar vivos, mas doentes. Vamos morrer da cura e, portanto, o que é isto de cortar prestações sociais? Não é preciso sei. que se explique quem, como, quem fez descontos até agora. É uma frase infeliz, completamente infeliz. Desculpe lá. Mas é uma frase que vem no sentido da propaganda. Este governo lançou essa ideia... Você hoje não me deixa falar. Mas este governo lançou esta ideia logo no início de setembro. Esta campanha contra o Estado Social foi lançada há 2 anos atrás. Eu depois recordei que Pedro Passos Coelho quando ganha o PSD, contrata uma força de expressão, mas tem como um grande ideólogo o Paulo Teixeira Pinto para a revisão constitucional, com estas ideias de base, que é atacar o Estado Social. Portanto, o Pedro Passos Coelho, 2 anos após, ou 2 anos e meio após, ter lançado isto como bandeira dele para o partido e para o país, aparece novamente agora escudado. Portanto, parece-me uma estratégia delineada com bastante antecedência e com... Mas isso não é provado que é preciso 2 terços. Isso não conta para nada. A política atualmente são 3 Is. É incompetência, incumprimento, até são 4. Impunidade, incompetência e intranquilidade. Não, mas o que é intranquilidade? É que eu saio de casa, repare, não há uma política de seguida, a gente está sempre aqui qualquer coisa do céu. Exato, é verdade, mas isso faz parte da estratégia de propaganda e de condicionamento da opinião pública. É que a gente chega a casa e diz assim, eu ainda tenho emprego. Isto leva à política cada um por si. Mas é uma estratégia, digamos, que eu pensava que também era um pouco aleatória, mas agora, refletindo sobre os 2 últimos anos, ou os 2 últimos anos e meio de Passos Coelho, é uma estratégia, digamos, que já está assumida há muito tempo, que é este ataque ao Estado Social. Foi assumido por ele. E ao serviço público, repare. O que é isto de dizer que temos que pagar para estudar? Então as pessoas já não têm dinheiro para viver e ainda têm dinheiro para pagar aos filhos. Então, se aumentarmos os impostos, não foi mas para... Mas eu nem falo nisto. Então uma pessoa não ter dinheiro para medicamentos... Hoje vi na televisão uma coisa que até acho surreal, que um farmacêutico comparou uma chiclete a um medicamento que achava que o medicamento devia ser mais caro do que uma chiclete. Eu quero lá saber da chiclete. Eu quero os medicamentos baratos. Sim, mas o que se passa é que o medicamento hoje em dia, quando cai em genérico, enquanto que a indústria de genéricos até há alguns anos atrás era uma indústria ainda relativamente protegida ou com pouca concorrência, hoje em dia é uma indústria altamente concorrencial. As farmácias estão vazias. Pois estão. Não, mas há farmácias a falir. É verdade. Paulo, não há poder de compra. Eu pergunto lá, então, pagam a prestações ou não têm dinheiro, não pagam? É verdade. Já estive quase para emprestar uma vez dinheiro a uma pessoa. Mas eu estou consciente disso e sou contra isso. Agora, que me parece, cada vez mais parece que há uma estratégia deliberada de Passos Coelho e que ele é o líder, digamos, de uma facção diríamos, neoliberal forte dentro do PSD. Parece-me que sim. O discurso de ontem foi muito claro. Mas o PSD vai entrar nesse sentido. O PSD vai entrar em polvorosa. Pode haver uma convocatória. Não sei. Estamos a falar de futurologia. Pode. Eu continuo a ver muito apoio do PSD a esta política. Quem vive do orçamento de Estado. Mas o Passos Coelho está a condicionar quer o partido, quer a sociedade portuguesa em geral, com esta coisa que é ou é assim ou é o caos. E as pessoas, face a essa expressão do ou é como eu quero, é como o caos... Não concordo nada com isso. O PSD está em silêncio, mas é tudo fogo de artifício. É como o PS está em silêncio. Percebe? Parece que tem o domínio total, o seguro, e não tem, que há o Costa. E o Passos Coelho também não tem o domínio do PSD. Não tem. O domínio que ele tem é o domínio do dinheiro e dos empregos. Sim, é o domínio dos empregos. Mas o CDS, não é suficiente, se não pusesse em causa, se soubesse que os mesmos deputados votavam outra vez e eram eleitos, e o CDS mantinha a votação que tinha, garanto-lhe que o CDS... Votava contra. Completamente, percebe? Pronto. Isto é horrível dizer. Isto agora que eu estou a dizer é um assunto de mercearia. Que a política não é mercearia. Mas a política também tem essa componente e isso faz parte da política. Né? Porque, repara, o que era bonito... Para que é que temos um governo? Se estamos a cumprir o que é a troca, o governo não negocia, aceita tudo, não vale a pena termos... Deixa-me acabar. Não vale a pena ter governo. É verdade, Não vale a pena ter governo, nem vale a pena ter Presidente da República. O Presidente da República fazia-nos um grande favor se renunciasse ao cargo.
É verdade, concordo. Concordo totalmente. Eu sou uma pessoa educada que procuro, não vou com petardos, nem com agressões, nem nada disso. E isto vai entrar numa explosão social em janeiro, quando as pessoas receberem o dinheiro não receber. Apesar de agora estarem a dar do ao décimos, porque dão de um lado para tapar. Mas, entretanto, o governo tirou mais um coelho, digamos, salvo seja da cartola, com obrigar as empresas a pagarem o subsídio, dos subsídios ao longo do ano e que, portanto, vai amortecer o impacto... Vai enganar o impacto da subida de impostos. Mas repare, a reação é espantosa, a própria reação, quer do ministro Vítor Gaspar, quer do primeiro-ministro, ao brilhante acordo conseguido pela Grécia na terça-feira. Como é que um governo não entra logo na primeira linha junto da União Europeia, da Comissão e dos outros órgãos e do FMI a exigir mais? Nós tínhamos razão de exigir... Por isso é que eu acho que o Passos Coelho quer se comportar bem para ir para o lugar do Durão Barroso. Provavelmente, pode ser. Mas nós tínhamos razão ainda que exigir ao FMI, à Comissão Europeia, ao BCE e a toda essa troika... Não, eu acho que tínhamos condições de exigir mais. Sim. Então, se nós cumprimos, então se somos bons alunos, então os maus alunos é que são beneficiados face aos bons alunos. Portanto, a própria reação do Gaspar e do Passos Coelho a isto foi infeliz e confirma que, na verdade, há aqui uma ideia pré-determinada que resumiria que eles acham que o importante é empobrecer o país para mais tarde virmos a enriquecer. Ou seja, só quando formos muito pobres é que podemos vir a enriquecer. E hoje mesmo saíram indicadores do Banco de Portugal a mostrar este fenómeno, que é o tal fenómeno que estraga os modelos, ou os modelitos, como eles chamam, do BCE e do Vítor Gaspar, que é este fenómeno económico, o maraca económico espantoso. É que a taxa de poupança dos portugueses aumenta apesar do rendimento disponível diminuir. Olha, mas isso, desculpa, eu discordo completamente de si. A taxa aumentou porque as pessoas receberam indenizações e, portanto, puseram o dinheiro no banco com medo de o aplicar. Mas há uma tendência que já vem. Não, mas este fenómeno é universal. Porquê? Porque este fenómeno é universal e isto Muita gente recebeu indenização e, com medo de gastar o dinheiro, guardou no banco. Sim, estão desempregados. Claro, há muita gente que recebeu indenizações e, portanto, fez poupança. É verdade, é verdade. Pois, não se esqueça. Mas é que é isso que estraga, ou seja, o que é que acontece? À medida que a crise aumenta, cada um de nós, e os desempregados ainda mais, vão gastar menos. E isso vai aumentar a crise. E é este fenómeno, digamos, que foi descrito em primeiro lugar pelo famoso Keynes em 1935, que altera a forma como se pode resolver este problema económico. A forma de resolver uma recessão não é aumentar a recessão, diminuir salários, a fórmula é crescimento económico. E é este debate que vamos continuar a ter nos próximos meses aqui no nosso país, e sinceramente, hoje estou com muitas dúvidas que o Passos Coelho vá sair pelo seu pé. Ele pretende implementar este programa ideológico até ao fim, o máximo que puder. Eu nunca acreditei muito no Pedro Passos Coelho. O Pedro Passos Coelho nunca foi uma escolha dos portugueses. Foi uma escolha contra o José Sócrates. O problema da democracia é isto. Nunca se vota por prazer, por convicção, mas sim contra. E, portanto, ele foi escolhido no PSD. Se calhar até a Ferreira Leite merecia muito mais ser primeiro-ministro e não foi. Ou Paulo Rangel. Não sei, portanto, não vale a pena. Isso é uma questão que nós estamos dominados pelos partidos. Se calhar ele não vai sair pelo pé dele e alguém vai obrigar dentro do partido dele. Se calhar a maior oposição que ele vai ter vai ser dentro do partido. É aquilo que eu falei. Sim, é muito provável, porque não me parece que ele pelo pé dele vai sair. Ontem ele foi muito determinado, muito convicto. Mas a entrevista dele é muito pobre, porque é uma fuga para a frente, é falar contra, é falar para dentro, está a falar ser para oposição à oposição. Ele faz oposição à oposição. Isto basta perceber um bocadinho e ler. O João Almeida fez uma declaração de voto e quem lhe redigiu com ele aquela declaração foi o Paulo Portas. Está tudo dito. Está tudo dito. Está tudo dito. Paulo Portas está com o pé dentro ou de fora. Ou seja, estamos um pouco nas mãos de Paulo Portas. Mas porquê? Eu não percebo. Porquê é que não dão mais tempo e menos juros?
tendo agora a Grécia, eu não Sim, percebo. temos esse exemplo. Isto não me interessa que seja o PS a dizer mais tempo, perdão, e menos juros. Menos juros, claro. Temos um exemplo da ontem. Mas qual é o problema flagrante da gente demorar mais tempo a pagar aquilo que se andou... Porque sabe o que me irrita no meio disto tudo? É que eu não tenho culpa nenhuma disto. Nem eu. Nós não temos culpa disto e temos que aturar isto. E temos que pagar isto e como temos é que isto vai ser? Vai ser aos tiros? Não sei. Vai-se para a rua. É que protestar dá trabalho. Não. Protestar cansa. Os estibadores fazem greve. É preciso que se explique aqui às pessoas, porque ganham muito bem. São 700. Ganhavam horas extraordinárias. Eu estive a ler, eles estão a fazer greve às horas chegavam a ter 2.000 horas extraordinárias, podendo só de lei ter 200 e agora parece que são 250. O ordenado deles, em média, é de 2.500 euros. Fora as horas extraordinárias. Não é qualquer pessoa que vai para estivador, como antigamente. Agora não é qualquer pessoa que vai para jornalista. Antigamente era 2 assinavam e, portanto, tinha a carta de jornalista. E, portanto, deontologicamente falando, o que é que acontece? Não, os estivadores, o problema deles é abrir, não querem abrir a outras pessoas, porque eles têm medo de perder o emprego. Porque, repara, um professor, se começar agora a trabalhar, ganha muito menos que no fim da carreira. Mandam embora o velho e fica o novo. Claro. Que sociedade é esta? Não, isto é uma sociedade que não funciona, porque economicamente isto é inviável. E que não respeita o saber. Mas se formos para uma análise meramente objetiva e económica, este modelo não funciona porque, e está visto que é exatamente isto. O que acontece é que, à medida que o rendimento baixa, o consumo baixa, a receita fiscal desce, é preciso mais medidas de austeridade, o desemprego aumenta e entramos num ciclo recessivo e digamos, não é por aí. O governo diz que não, que recebeu mais IVA da restauração do que antigamente. Não sei se é sim, recebeu, pode ter recebido mais IVA da restauração, mas perdeu o IVA de outros só para terminar, que a gente só diz mal, setores. Portugal consegue ter 2 pessoas, que é o Mourinho na bola de ouro, de 2012, 2013, e o Ronaldo. Portanto, repare que há algumas disciplinas... Sim, há alguns temas... E é preciso que se diga aqui, eu não ligo muito a futebol, mas já tivemos 2. Foi o Eusébio e o Figo. Sim, temos. E agora, o Brasil é o primeiro Scolari que desceu divisão, mas vai ser o treinador da seleção, já viu isso? Mas eu, quanto a mim, considero o Scolari um bom treinador, mas também não sou especialista em futebol. Aquele das bandeirinhas escritos na rua. Repare, deixe-me só dizer uma coisa que é importante na coligação, para as pessoas perceberem um pouco do humor. Todos os membros do PSD usam uma bandeirinha na lapela do casaco. Bandeirinha de quê? Do país? De Portugal? Sim, da bandeira. O que eu acho piada. Até parece que eu não sou português por não ter aqui eu tão patriota. O CDS ninguém põe a bandeira. Eu tenho visto. Eu também não costumo usar. Acho que não preciso disso para dizer que sou patriota. Não percebo, não entendo. E acabamos mais um programa Visão Alternativa. Boa noite, até à próxima. Sim, eu estava em parado.